é uma cirurgia relativamente simples, já está vendo tudo. Estão bem, a idade, né? Mas meu pai é muito forte, eles estão bem. Me pareceu tão bem, porque Cotegipe tem essa coisa boa, né? Qualidade de vida, e o pessoal... Isso é verdade. Isso sim. Mas aí, então, cara, também a qualidade de vida é boa, né? É boa, mas assim, a qualidade de vida é boa. Os aspectos culturais que a gente que é do Sul fica desamparado com aquilo que sempre se falou do clichê mesmo de São Paulo, né? Excesso de modernidade, se pula etapas da história aqui, né? O dinheiro faz as pessoas... Eu tenho família em Rio Claro, que é aí do lado. Né? Que está no epicentro agora da pandemia, praticamente. Nem sabia disso. Tá estranho, porque não há motivo para estar tão no centro da região assim, está terrível, claro. E é do lado. Eu ouvi falar também. Deixa eu ver se eles estão mandando alguma mensagem de tentar entrar, mas acho que não. Tá, já liberei o sinal para o Facebook, tá? Já está liberado. E aí, João, você media a gente? Sim, vamos então. Bater um papo, né? Bater um papo, já está gostoso. Formalmente, então, vamos agradecer a presença da atriz Cléo de Pares, nossa convidada, junto com o Fábio Pena, também ator, diretor. É uma honra enorme estar aqui com eles, porque, além de todo o trabalho que eles já possuem, acho que de conhecimento de todos, nós deparamos com a pandemia com uma experiência que eu não esperava. Fiquei surpreso, daí o convite para o Cléo e o Fábio virem conversar com a gente, que foram, se a gente chama de lives, né, mas que são eventos, na verdade, online, que começaram a ser noticiados lá do Sul e, ao mesmo tempo, começaram a surgir outros pelo país, mas, assim, foi um dos pioneiros, até onde eu sei, né, de uma forma de trabalho que, até então, inusitado, era incomum. Então, a gente tem o maior prazer de ter vocês aqui para contar um pouco essa experiência e o trabalho tão bonito quando vejo do Fábio de câmera e eu não acredito quando vejo a Cléo lá fazendo o trabalho, eu falo, nossa, naquele lugar é tão sagrado. Que bonito, João. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. A honra é toda nossa, é um prazer muito grande. Eu acho que, além da honra toda, é fundamental esse bate-papo que a gente vai ter aqui, eu acho, nos dias de hoje. A gente também queremos agradecer o convite, todas as pessoas envolvidas, o Dário, a Ana, você, especialmente, a Universidade de São Carlos, e a gente está muito honrado mesmo com esse convite, muito mesmo. A gente estava ansioso, né? Falando, nossa, amanhã vai ser um dia muito especial, muito importante. É uma live necessária, um encontro necessário, uma conversa necessária, mas, além de tudo, a gente está aqui com muito carinho por esse convite. Eu sou educador, então eu fiquei muito feliz com esse convite. Eu acho que o que a gente vai falar aqui sobre teatro digital e tal é novo, e eu acho que é preciso ser falado, dialogado e discutido, porque a gente está fazendo, mas é novo para a gente também, é novo para todo mundo. Então, a gente está entrando num universo de descobertas ainda, né? Então, é fundamental falar para os alunos isso, porque eu acho que veio para ficar, né? Sim, e eu fiquei muito surpreso que a gente sempre espera as coisas de alguns lugares e acabam vindo de outros, né? Então, assim, não se espera que o pessoal do audiovisual tome um pouco à frente nesse caso de emergência, né, já que domina as ferramentas, para pensar, vamos assim dizer, a distribuição, a circulação do conteúdo audiovisual online, e o movimento aconteceu por outro lugar, por onde vocês estão, né? Então, isso é algo esperado, né, também, mas que o pessoal do audiovisual seja mais, não é conservador, mas fique mais na espera para ver o que vai acontecer, né? E eu acho que tem coisas que acontecem que são irreversíveis, um processo irreversível. E a ideia, eu acho que tudo vai conviver depois,
mas dizer que tudo vai voltar como era antes, eu acho um pouco exagerado também, né? Porque ia jogar fora um monte de experiência como essa de vocês, não faz sentido. Eu concordo A ideia completamente. a ideia do seminário era fazer essa proposta. Não, nós temos que afirmar o que está acontecendo. Não é um interregno entre uma coisa e outra. Não existe isso. Né? Quer falar? Não, pode Porque falar. eu acho que assim, aí tem muita gente discutindo, é teatro, não é teatro. Eu acho que não importa essa discussão. Eu acho que o importante é que a gente tem mais uma ferramenta de comunicação para a cultura. E eu acho que, como é novidade, toda novidade assusta, né? Lá atrás, quando veio a televisão, quando veio o cinema, o pessoal falava, vai acabar o teatro. Aí depois veio a televisão, vai acabar o teatro. E aí eu acho que não. Inclusive, eu acho que é teatro que a gente faz. É digital, mas é teatro. Porque a gente sente o frio na barriga, a gente sente o público mesmo. A gente... A Cléo falou uma coisa bonita. Fala. Eu falei na entrevista da rádio, da CBN, eu falei que o calor do público é diferente, né? Os suspiros do público são os coraçõezinhos ali do lado, mas acho que a coisa mais incrível que eu descobri nesse processo é que, porque os desamparos são falados para o público, olhando para o público, não contracendo com ninguém, no teatro, eu focaria uma pessoa e falaria um trecho do texto para essa pessoa, depois eu olharia para outra pessoa e falaria para outra pessoa, e agora eu posso olhar ao mesmo tempo nos olhos de 80, 100 pessoas. Eu estou olhando, todas elas estão olhando para os meus olhos. Então, isso acho que foi o maior ganho que eu descobri nesse formato, fazendo esse tipo de trabalho, né? Esse monólogo que se dirige ao público. E além do teatro sair do regional e ir para o mundo, né? Com um espetáculo. Você pode gente do mundo inteiro te assistir, né? Eu acho que as pessoas que têm essa resistência ignoram essa ideia de sociabilização do trabalho, ignoram de uma maneira absurda, eu diria, porque mesmo aqui em São Carlos, e que é interior, há várias demandas que você suprimiu com a internet. Eu ia toda hora que eu precisava para ver a cultura paulista, comprar livro, por exemplo. Uhum. Deixou de haver essa necessidade, deixou de haver, de certo modo, uma necessidade de ir para a capital em busca das coisas. E o teatro continuava sendo assim uma coisa bastante reclusa, mas às vezes eu encontrava peças gravadas online para trabalhar com os alunos. Né? E genial, você falava, nossa, é possível ter isso, mas era material, né, gravado, tal. E teve algumas, eu lembro que teve algumas experiências de algum grupo de ter feito teatro online, né? Mas acho que vem mais agora, não é mais só teatro mesmo, Não, eu acho que agora, além de existir essa possibilidade, eu acho que é fundamental nesse momento, porque tem aula de teatro online, tem espetáculos de teatro online. A gente descobriu, acho, também uma nova estética, né? Exato. Uma coisa pela outra, a gente descobriu uma nova estética. E isso veio, eu acho que veio para ficar, e tem iniciativas muito fortes e potentes nesse sentido, como o prêmio que até nós estamos indicados, o Prêmio Arcanjo de Cultura, na categoria teatro nós estamos indicados. O Miguel Arcanjo Prado é um jornalista que trabalha com cultura e principalmente com teatro, com muita força e com muito apreço, muito afeto. E ele criou, então, ele já tinha criado o prêmio no ano passado, já teve uma edição, e ele resolveu fazer essa edição agora online e indicando espetáculos que estão acontecendo dessa forma. Isso é muito bonito, isso endossa, traz muito respeito para o nosso trabalho. Então, ele é uma força muito poderosa com a gente nessa batalha, de mostrar que o que a gente está fazendo é teatro, sim, tem até um prêmio, e estamos indicados na categoria teatro. E quando eu lembro das peças que eu assisti para trabalhar em sala de aula, havia essa coisa da gravação do palco, dos atores no palco, eles não estavam interagindo com a câmera é só para gravar, alguém fez isso para o grupo, alguma intenção. E o que vocês fazem é completamente diferente, vocês estão ao vivo, não é um palco necessariamente distante, tem uma interação, então eu vejo assim uma coisa total nova, bem nova que está surgindo, e não é somente aquela coisa do audiovisual lá no fundo, no espaço cênico, né? Não é só isso, não é esse diálogo com
um ambiente... Pensar que o celular, que era o maior vilão, né? A gente entrava no teatro e falava, desliguem o seu celular, e morria de medo. Agora é o nosso aliado, ele é a nossa ferramenta, é onde a gente encontra um com o outro, onde a gente leva o nosso trabalho, onde as pessoas absorvem. E apesar da tecnologia, a gente faz tudo muito, é muito artesanal e ritualístico, como é no teatro, né? Sim, exatamente. Na verdade, eu acho que o trabalho de vocês dobrou agora, né? Porque tem que fazer tudo que era o teatro e ainda dar conta desse outro... Exatamente. É verdade, trabalho em dobro. E quando a Cléa outro dia comentou dessa interação com o público, eu achei genial, porque o ator também leva em consideração o tempo real, que ela falou assim, não sei o quê, coraçãozinho. Tudo isso faz parte desse novo processo que está acontecendo, né? E estava olhando assim, se não for dessa maneira, da maneira criativa, as próprias ferramentas vão começar a fazer isso por nós. Já se fala que a televisão, você vai dialogar, você vai mandar a televisão voltar a cena que você não gostou, vai ser totalmente dialogado. Agora muda de canal, agora vai ver essa atriz fazendo o filme e tal, e a televisão procura a atriz fazendo o filme e te mostra a cena. Então, ou a gente começa a dialogar com o público, ou as máquinas vão dialogar por nós, né? Não temos... Já acontece isso, né? Do público dialogar com a TV, com o Twitter, não sei o quê, que, por exemplo, no jornalismo você responde para o público ao vivo, assim, né? É como uma conversa... É o público entrando na TV, né? Exato. O Aderbal Freire Filho escreveu acho que numa coluna na Folha, e ele falou uma coisa tão interessante, ele falou, eu acho que essa é a nona arte que a gente está fazendo agora. Porque realmente a gente descobriu, e eu acho que é um caminho sem volta. Acho que os grupos, as companhias de teatro, as produções, quando a gente voltar ao teatro presencial, acho que poderão manter um espetáculo presencial e um espetáculo online, que vai ter outra abrangência para misturar as duas coisas. Ou fazer o mesmo espetáculo em 2 formatos. Eu acho que a gente ganhou algo novo. Não é vamos tapar o buraco agora, porque é o que a gente tem. Eu acho que não, acho que a gente está fazendo isso com muita força e coragem. O Sátiros também está fazendo um espetáculo com muitos atores em cena, que eu faço como ator também. Mas então, eu saí agora da discussão de especialização pensando muito, muito nisso, né? Eu acho que vocês estão trabalhando um formato novo de alguma coisa que é teatro, sim, mas tem algo novo, porque quando se está no palco e usa ferramentas audiovisual, fica aquela discussão do híbrido. Está lá o espaço cênico é audiovisual, isso aí então já diziam que não era mais teatro. Então fica essa discussão, mas o que vocês estão fazendo é algo que é como se fosse assim, é um formato novo, porque de algum modo o conteúdo fica dimensionado para aquilo, não fica essa coisa híbrida. Sim. Que é o teatro antigo discutindo o audiovisual dentro dele. Isso aí tudo bem, já se fez. Mas vocês conseguem encaixar de um modo tranquilo, né? Aquilo que era um problema no espaço cênico do palco mesmo. Parece que agora o palco é onde a atriz, o ator está, como ele se movimenta, ele inventa esse espaço, ele é móvel, né? Então, pode voltar tudo como era, mas vai ficar assim, não, é possível ir além desse teatro. E que, no fundo, eu acho que sempre foi assim, né? O teatro não nasceu dentro de uma casa, ele deve ter nascido também nas ruas, né? Exatamente. Nasceu nas ruas, né? Nasceu mesmo nas ruas. E naqueles teatros abertos, né, também. E tanta história, né? Tanta revolução o teatro já fez, essa é mais uma delas. O artista sempre teve essa inquietude, né, diante das dificuldades. Eu acho que a gente é meio alquimista nesse sentido, de transformar a dor em poesia, de transformar a necessidade em ganho. Eu acho que as artes cênicas, especialmente, por isso que eu acho que você falou muito certamente, que o cinema era o mais correto de entrar nesse lugar. O audiovisual, né? E tal.
E aí foram os atores que fizeram, o teatro que fez isso, né? O teatro chegou na frente. Porque a gente não consegue ficar parado mesmo, não sei. Eu dava aula na fábrica de cultura, então era assim, tinha professor de dança, de música, de teatro, aí você passava nas salas, um silêncio, na sala de teatro, sabe? É uma pulga que parece que tem na gente. Até o público. Uma vez eu lembro que eu falei, eu cheguei no cinema e estava esperando, cheguei bem antes para começar o filme, aquele silêncio, as pessoas no máximo quando chegavam, eu falava, uma sala de teatro, o público quando entra, a gente está na coxinha, a gente fala, meu Deus, esse público hoje vai ver um barulho, as pessoas gritam, oi, cumprimenta a pessoa lá de trás. A galera do teatro, né, tem essa coisa, essa efervescência, eu acho, essa necessidade de gritar para o mundo, eu acho que a gente sente as nossas verdades. E de algum modo eu acho que existe não é uma politização, mas uma visão no teatro menos enquadrada pela indústria. Queira ou não queira, o pessoal do audiovisual... na hora mesmo que a discussão pega da alternativa, acaba voltando para os eixos convencionais, né? Não se faz nada se não tiver, né, um setor aí. E eu acho que o ator tem essa liberdade de criar, de alguma maneira, que vocês estão falando, né? Se cria no movimento mesmo. Dá para fazer teatro sem depender de grandes estruturas, né? E eu acho que no Brasil o cinema fica um pouco dependente desses grandes poderes. É legal ter grana, claro que é bom. Em cinema não dá para fazer sem grana. Agora... Não dá, mas assim, tem ferramentas, enfim, não é uma outra discussão, mas isso aí acaba enquadrando muito, acho, o processo de criação. Né? Agora o teatro ligou uma luz e colocou um ator, pronto. Às vezes de luz. O Peter Brook fazia espetáculos assim, era lindo. Já vi espetáculo do Peter Brook só com almofadas e era Shakespeare. A gente fez aqui sem iluminação nenhuma porque não tinha energia, inclusive, né? A gente já fez com lanterna e vela, né? E, por outro lado, a própria televisão só conseguiu se estabelecer porque foi o teatro ao vivo que deu essa sustentação no início, né? Exatamente. Que era novela ao vivo, essas coisas. Chamava, acho que teledramaturgia, alguma coisa assim. Porque não tinha como gravar, não existia videotape. Devia ser muito louco. Devia ser muito legal. No começo desse nosso processo dos desamparos, eu lembro que eu falei, parece que a gente está fazendo televisão ao vivo, né? Porque era isso, já vai entrar, daqui a 2 minutos. E aí não tem corte, não volta, foi do jeito que foi, se errou. Exatamente. Então também tem essa característica. Que é do teatro, né? Que é do teatro, E que para nós do audiovisual tem o caráter documental, né, de algo que está acontecendo. Não é uma ficção porque está acontecendo, quando é o tempo real que está contando, né? Então é engraçado que é uma ficção que se monta em cima no audiovisual ser um aspecto assim da própria realidade, né? Então é um formato novo, é algo bacana mesmo isso, né? E de algum modo retoma o início da televisão, e eu acho que é isso que eu vejo, que essas experiências que vocês estão fazendo, esses experimentos, é o início de alguma coisa nesse outro contexto agora, dessas janelas todas que a vida é muito louca, é cíclico, né? Parece que volta, né? Volta. Verdade, parece que volta. E os atores que levam à frente a roda, né? Fazem girar. Vamos que vamos. E a gente descobriu também, outra descoberta foi fazer toda terça-feira um espetáculo diferente. Eu até pensei, por que nunca me ocorreu fazer isso no teatro presencial? Porque tem gente que assiste a todos, não perde um, porque sabe que sempre vai ser diferente. Por mais que repita uma iluminação, repita um texto, mas já é outra dramaturgia, outro enredo que a gente cria a cada terça-feira. Ou tem gente que vê alguns, mas sempre volta a ver, a gente tem um público cativo, porque a gente criou isso de sempre ser um novo espetáculo toda semana. Essa possibilidade também, eu acho que veio para ficar para a gente, né, como ideia. E que é uma coisa que volta também, porque o TBC lá atrás faziam isso. Verdade.
Mas como é fazer toda semana? Eu fico imaginando o trabalho que é. Como é o esquema? Vocês acordam no dia seguinte e começam a pensar o A gente próximo? abre um vinho, começa a conversar e aí vem ideia. Depende, na verdade tem semanas que no dia seguinte a gente já pensa. Já aconteceu de a gente resolver na própria terça-feira, de falar como que vai ser, como que vai Geralmente, ser. inclusive. A maioria das vezes eu acho, né? É. Mas é porque a gente já tem uns caminhos aqui, aí os textos também, a gente às vezes tem dias que a gente faz um tema, né? Hoje a gente vai falar de solidão, aí escolhe uma música, aí escolhe uns textos que mais tem a ver, e tem dias que vai mesmo aleatório, e a própria dramaturgia parece que se constrói com uma luz que muda, com uma vela, com a gente mostrando a nossa plateia vazia, né? E tem uma coisa que conta muito também, porque a gente se conhece muito, tem muita intimidade um com o outro. A gente se conhece há 15 anos. Então, isso facilita também, porque geralmente a gente concorda um com o outro muito rapidamente. Então, não tem discussão, não tem briga. A gente pensa muito parecidos também. Muito parecido. Muito parecido. E a gente tende a concordar com o outro. Então, na terça-feira, na hora, segundos, acho, antes de começar, o Pena mudou uma coisa. Eu ia entrar com o candelabro, né? Aí eu ia entrar e ele falou, não, vamos mudar. Você já começa sentada de costas, que ela acende tal, acende um cigarro. Foi assim, minutos antes. Eu falei, tá bom, pode ser. Então, não tem uma relutância com a ideia do outro. Por isso que acho que a gente consegue fazer... Porque se começa a entrar em clima, porque ator também adora brigar, né? E ator com diretor, então, é uma maravilha. Acho que a gente não ia conseguir fazer um por semana. Só de discussão ia ser uma semana. Sim. Mas eu não sei, Fábio, a gente poderia mostrar, tem algum material... Tem alguma coisa gravada que possa mostrar? Aqui, agora... Rapaz. Porque eu estava pensando que quem tá ouvindo talvez não conheça o contexto aqui da conversa, mas assim, toda terça-feira, sim, toda terça-feira eles conseguem criar um espaço cênico novo e nós que acompanhamos ficamos perguntando, mas até onde é possível? Porque todo dia, toda terça tem um canto novo naquela casa. E isso parece próprio da criação mesmo, né? Mas a casa ajuda bastante, é bastante inspiradora essa casa, viu? Mas eu lembro que um dia a Cléo entrou no banheiro e alguém falou, nossa, que som maravilhoso que tem nesse banheiro. As pessoas acompanham coisas que a gente nunca ouviria falar no teatro. Porque quem trabalha com som sabe que banheiro sempre é ruim para captar. Aí alguém falou isso. Nossa, mas esse banheiro é perfeito. Pior é que esse banheiro foi perfeito mesmo. Ele parece que se encaixou para essa cena. Verdade. A acústica dele foi feita para o teatro. Então tudo passa a ser. A gente tem um aqui, ó. A gente pode mostrar. Dá para mostrar na câmera? Acho que está meio escuro. O seu celular tá claro. Não. Espera aí. Não sei se dá para reproduzir aí. Mostra lá. Vamos ver. Mostra você. Dário, tem como dar um... Não sei se... Peraí. Vamos ver se tem como... Não dá, né? Me diz qual o nome do... ótimo, arrasou. Eu não sei se eu consigo exibir daqui, porque pode dar problemas aqui para compartilhamento de tela, mas eu imagino que eu consigo pelo menos indicar o link exato. No IGTV do @Cléo de Pares. Tem, acho que tem umas 8 apresentações, 7, 8, as últimas. Porque aí tem no Vimeo também, mas aí o acesso acho que é mais complicado. Mas é só ir no meu perfil, no IGTV, aí tem vários salvos, os últimos. Porque esse eu passei, inclusive, aqui para as pessoas já, o link no chat, no bate-papo público, o link direto. E é no mesmo perfil de Instagram que acontece todas as terças, das 22 às 22h20. Você não consegue passar o link aqui do Vimeo para ele aí? Você não tem o WhatsApp dele? Do Vimeo? Não dá? Posso, mas no Vimeo, os espetáculos estão salvos como ele foi para o público, com os comentários, com quem entrou, com os coraçõezinhos. No IGTV, ele está puro. Ele salva sem os comentários. Então, essa é a diferença.
E não são todos que estão, acho, no Vimeo, mas eu posso passar sim, eu passo também. Tá, o do Vimeo eu consigo reproduzir aqui, o Vimeo eu consigo jogar aqui. Ah, tá bom. Eu consigo jogar aqui com qualidade. Esse é legal. Eu consigo jogar Tá, aqui. eu vou passar para você. Tá, pode selecionar um link, um vídeo específico que eu consigo aqui jogar. Ah, tá, deixa eu achar aqui. E eu estava falando toda vez que eu falo o horário, eu me lembro, porque que é 20 minutos só, né? Que a gente acabou descobrindo um tempo que também, nesse novo formato, eu acho que ele vale muito mais do que um espetáculo longo, porque tem muita coisa acontecendo, as pessoas passam muito tempo do seu dia na frente de uma tela de computador, de celular, ou falando com amigos, ou tendo reuniões, ou pesquisando. A internet é tudo, online é tudo rápido, né? É tudo... E quando a gente pensou em fazer, era para ser uma live normal, assim, eu lembro porque viemos para cá, e a gente ficou nessa casa, nesse casarão aqui, durante 15 dias incomunicáveis, porque tinha o período de quarentena mesmo, porque não tinha nenhum caso na cidade, não podia expor minha família, então eles traziam no portão comida e o que a gente precisasse. Então a gente ficou 15 dias aqui sem sair. E nesse tempo, 2 artistas, numa casa super inspiradora, eu tinha trazido os meus desamparos, esses, porque a UOL deletou vários blogs no início do ano. Eu tinha esse blog chamado Pueril, onde eu escrevia os desamparos, que tem do desamparo 1 até sei lá, o desamparo 80, deve ter. Quando a UOL deletou, eu pensei que eu tinha perdido tudo. Fiquei muito desesperada. Não sei se você tem que mandar com áudio para ele ou não. Só que depois... Não, eu só vou compartilhar o arquivo. Só que depois eu fui procurar no meu e-mail e descobri que eu tinha muitos. Acho que eu devo ter quase todos. Ou que eu tinha enviado para alguém que me pedia, nossa, eu li aquele texto, por favor, me mande. Ou porque eu tinha mandado para mim mesma, de louca, né? Eu gostava de um texto, falava, vou mandar porque aí no blog, a hora que eu quero procurar fica mais complicado. Imprimi todos que eu tinha. Na hora de fazer a mala, na loucura de vir, eu coloquei junto os textos impressos. E a gente estava uma noite aqui conversando, tomando um vinho, nesse tempo completamente isolados. E aí eu falei, vou fazer uma live para ler esses desamparos, a gente dá um rumo para isso. O Pena falou, legal, vamos fazer, claro. Ele nem era o diretor. Tanto que a gente marcou, ele falou... A gente não tem tripé, eu acho que eu vou tremer com o celular, porque era numa mesa. Eu falei, não, faz você, aí você aproxima de vez em quando, e não tem tripé mesmo, vai ficar esquisito. E aí, só quando a gente marcou, eu divulguei, um monte de gente já comentou, que legal, vou assistir, tudo mais, muitas curtidas. Aí o Pena falou no outro dia, você tem noção, você marcou no dia do paredão do BBB? Para fazer a live, aí eu falei, nossa, mas agora eu não vou mudar, muita gente já vai assistir. A pandemia era o que todo mundo assistia. No final não, mas já estava pegando fogo, não era o começo do BBB. Até eu queria assistir. Aí eu falei assim, Pena, eu não assisto BBB, então eu nem tinha noção. Aí eu falei, perguntei, quanto tempo, que horas começa o BBB? Falei, 10h30, 10h40. Eu falei, então vamos fazer até 10h20 e a gente usa isso a nosso favor. E a gente divulgava terça-feira, antes do paredão do BBB. E isso funcionou como marketing, porque as pessoas já estavam ligadas para assistir alguma coisa ou na TV, e todo mundo lembrava, era antes do paredão. Tinha tanta coisa acontecendo, mas a nossa era antes do paredão do BBB. E outra coisa, João, não sei se você sabe, as pessoas não sabem com certeza, eu sou muito próximo desses desamparos, porque a gente foi casado há 10 anos atrás, eu e a Cléo. Ficamos 7 anos juntos, e aí a maioria dos desamparos que ela escreveu, eu estava próximo, então eu conheço, é muito próximo de mim. E hoje somos grandes amigos e tal, mas por conta desse casamento que tem essa intimidade toda e essa aproximação com os desamparos dela, que é muito pessoal, né? Quase uma autobiografia. Né? Para onde eu vou interromper, só que eu não sei para onde que eu mando. Você tem o WhatsApp deles? Não, eu encontrei o Vimeo. Qual seria o episódio específico do Desamparos? Pode ser o mais recente, deixa eu ver qual mais. Aquele da Zelândia é bonito, né? O 15.
Eu posso exibir o 15, que eu peguei o link do 15, deixa eu ver se vai Mas eu não funcionar. sei se a gente exibe na íntegra ou só para mostrar para as pessoas um pouco, para quem não conhece. Acho que é um pouquinho. Esse 15 tem uns 26 minutos, né? Esse tem 24 minutos, olha, passou do tempo, mas tem uns que tem 15, mas não precisa passar tudo. Bom, Passa aí, deixa eu ver. o 11 é mais curtinho, tem 16 minutos, deixa eu ver qual é o 11. O da chuva é lindo. O da chuva é bonito. Tá lento aqui. Esse também pode ser, acho que é o do... Olha, o Neilton, que tem Léo, Fábio, Oi. o Neilton, aluno da especialização, acho que é o Neilton, sim, está perguntando por que a preferência pelo Instagram para a exibição das encenações. Essa é uma questão mesmo, Newton, porque a gente começou, como eu falei, era para ser só uma live, quando a gente começou. Então, eu coloquei uma toalha, mas eu já coloquei uma toalha, já pedi para minha mãe mandar uma camisola bonita, que eu sabia que tinha na minha casa, já coloquei uma flor no cabelo, porque eu até falei, eu colocava figurino e flor no cabelo e orelhinha de gatinho até para atravessar a rua e cantar no karaokê do bairro podre para 3 pessoas bêbadas. Então, vou me produzir, né? Aí a gente depois viu que... Mas era para ser uma live, por isso o Instagram. No começo, quase tudo acontecia pelo Instagram. E a gente, então, ia fazer no formato de live mesmo. E aí, só que nesse dia, quando acabou... A gente vai ter convidados depois, né? A gente ia ter convidados. Não, foi convidados pelo Vini. Não, sim, mas a live também ia ter. Depois a gente fomos convidados pela Simpla para fazer na plataforma deles, que tem um esquema muito bacana, que você compra o ingresso, ou pode fazer um híbrido de quem quiser comprar, compra, quem não quiser, só adquire o convite. Que é onde eu faço com o Sátiro. Que é onde ele faz a arte de encarar o medo. Mas estava dando tão certo no Instagram que a gente ainda tem essa possibilidade. E eu, particularmente, acho meio complicado o acesso, porque no Instagram, você está ali, às vezes você nem ia ver, mas vê que tá ao vivo e entra. Mas eu não sei, a gente ainda está sondando essa possibilidade de migrar para a Simpla, talvez. Por enquanto, está funcionando no Instagram. Também não sei se tem outras plataformas mais legais, eu não conheço tudo que está acontecendo, mas eu acho que dessas, Facebook, YouTube, eu acho que Instagram é a que mais funciona para a gente nesse trabalho. É isso. Mas esse será que é bom? Não sei se vocês estão vendo já o vídeo compartilhado na tela de vocês, só está no botão play. Esse aí na tela. Não está tão boa? Esse é antigo, pode mudar? Posso, sim. Esse é apenas 13, será que é aquele do banheiro? O do banheiro é ótimo. Deixa eu ver se esse é o do banheiro, acho que é. Mas eu leio, o que eu leio? Deixa eu ver. Porque os comentários são em tempo reais. Eu lembro que esse comentário foi feito, nossa, que acústica. Eu falei, a pessoa prestou atenção. Vamos colocar esse do banheiro. Do banheiro é o... Não é esse do banheiro. Eu não sei, porque eu acho que o do banheiro talvez não esteja aqui, sabe? É. Então é o... 13. 13, tem certeza? Eu acho que é o 13. É o 13. Eu vou puxar o 13 aqui. Então. O 13 é do banheiro que o João falou. Mas é esse que é longo. Não é tão longo. Não é tão longo. 19 minutos. Vamos assistir, então. Nós vamos assistir. Ai, que vergonha. Vamos mostrar. Peraí, já volto. Okay. De assistir assim. Pronto, agora só vocês me falaram que eu dou play aqui para ir. Não, acho que sim. Ela vai assistir, acho que vai ser curioso até ouvir depois. Se ela quiser comentar durante, ela pode mandar, Eu espero que não dê problema, tá? Vamos ver aqui. Nesse acho que eu leio um texto do Rio, que é bem bonito, porque eu também coloco textos de autores que eu gosto, ou às vezes tem textos até de amigos, de pessoas. Eu li um texto do Nizango Anais, falando da pandemia, numa ocasião. Eu peguei no Facebook dele e li. E na dos sinos.
E os sinos, Cléo? Então, tá tocando? Acho que ainda não, né? Porque o sino é o terceiro sinal. Tá com som? Dário? Então, ele começa a ser silencioso, que é pra estar com som, supostamente, né? Mas Começa silencioso e ouve um sino. E você fala, daqui a 12 minutos. tá com som bem baixinho. Tá dando pra ouvir o sino. Do que ele Então, está esse falando? é o da chuva, que dá para ouvir o sino. Porque lá de fora, eles começam lá fora, que dá para ouvir o sino. Se tiver. Deixa eu ver esse 11 qual que é. Ah, tô vindo. Ah, começou. Esse também não tinha luz amarela. Olha. Ai, eu vi o que era fumaça. Preciso de leite para conter a fonte hora. Preciso perder meu medo e prender o teu dia. Mas tudo que vejo na tua carne fria são esses pedacinhos de céus que já não tem Que esse tem um texto longo do Rio aqui. sentido. E nos teus olhos só posso ver luzes e fogos artificiais, um céu de estrelas mortas. Mas mesmo assim teu desejo quase me conquista. Em teu sono quase me faz dormir. E antes mesmo de abrires os olhos, terei voado por obstáculos escuros. Eu penso que o Dário quiser lançar. Deixa eu ver tudo. Não sei. Não se deve deixar enganar por sua solidão. Por existir algo que se deseja sair dela. Justamente tal desejo, se dele se servir tranquila e sossegadamente, como de um instrumento, há de ajudá-lo a estender a sua solidão sobre um vasto território. Os homens, com o auxílio das convenções, resolveram tudo facilmente e pelo lado mais fácil da facilidade. Mas é claro que nós devemos agarrar-nos ao difícil. Tudo o que é vivo se agarra a ele. Tudo na natureza cresce e se defende segundo a sua maneira de ser. E faz-se coisa própria nascida de si mesma. E procura sê-lo a qualquer preço e contra qualquer resistência. Sabemos pouca coisa. Mas que temos de nos agarrar ao difícil é uma certeza que não nos abandonará. É bom estar só, porque a solidão é difícil. Amar também é bom, porque o amor é difícil. O amor de duas criaturas humanas talvez seja a tarefa mais difícil que nos foi imposta. A maior e última prova, a obra para a qual todas as outras são apenas uma preparação. Por isso, pessoas jovens que ainda são estreantes em tudo não sabem amar. Têm que aprendê-lo. Com todo o seu ser, com todas as suas forças concentradas em seu coração solitário, medroso e palpitante.
Devem aprender a amar. Mas a aprendizagem é sempre uma longa clausura. Assim, para quem ama, o amor, por muito tempo e pela vida fora, é solidão, isolamento, cada vez mais intenso e profundo. O amor, antes de tudo, não é o que se chama entregar-se, confundir-se, unir-se a outra pessoa. Que sentido teria, com efeito, a união com algo não esclarecido, inacabado, dependente? O amor é uma ocasião sublime para o indivíduo amadurecer, tornar-se algo em si, tornar-se um mundo para si, por causa de um outro ser. Dário caiu? É uma grande e ilimitada exigência que se lhe faz. Não, ainda tá rodando aqui. E um chamado para longe. Do amor que lhes é dado, os jovens deveriam Não sei se é sentir-se pra mim, só tá unicamente como travando. de um convite para trabalhar em si mesmos, escutar e martelar dia e noite, dia e noite, dia e noite. Aí está o erro, tão grave e frequente dos jovens. Eles, cuja natureza comporta o serem impacientes, atiram-se uns aos outros quando o amor desce sobre eles e derramam-se tais como são, com seu desgoverno, sua desordem, sua confusão. O que acontecerá, pois? O que poderá fazer a vida desse montão de material estragado, a que eles chamam sua comunhão e facilmente chamariam sua felicidade? Que futuro os espera? Cada um perde e se perde por causa do outro, e perde ao outro e a muitos outros que ainda queriam vir. Perde os longes e as possibilidades, troca o aproximar-se e o fugir de coisas silenciosas e cheias de sugestões por uma estéril perplexidade de onde nada de bom pode vir. A não ser um pouco de enjoo, desilusão e empobrecimento. Depois, procuram salvar-se, agarrando-se a uma das muitas convenções que se oferecem como abrigos para todos esses perigosos caminhos. Nenhum terreno da experiência humana é tão cheio de convenções como este. Uma profusão de cintos salva-vidas, canos e bexigas natatórias, toda uma espécie de refúgios para tornar a vida amorosa um prazer, teve de torná-la fácil, barata, sem perigos e segura, como os prazeres do público. Mas como podem eles, que já se atiraram uns aos outros e não mais se delimitam nem se distinguem, quer dizer, que nada mais possuem de seu, encontrar uma saída em si mesmos, no fundo de sua solidão já derramada? Rainer Maria Rilke. Desamparo 28. Ela até disse que gostava da Gal. Na hora, ia dizer que gostava antes, quando a Gal não tinha técnica direito, quando cantava "Ainda hoje vou-me embora pra Candeia". Mas ele perguntou, ela só conseguiu dizer "gosto". É que naquela hora não parecia ser mentira. A Gal cantava no iPhone, no álbum que ele fez para ela antes mesmo de a conhecer. E ela gostava sim, muito mesmo, da Gal. Não parecia ser mentira. Não parecia ser mentira que ela ficara deitada no peito dele como um anjo. Durante um tempo que ninguém sabe se foram minutos, dias ou horas,
com uma calma que caberia num cenário de Antonioni. E que parou de pensar que seu coração batia. Parou de sorrir, de esquecer, de latejar, de sonhar, de ver, de desistir. Deitada no peito dele como um anjo. Não parecia ser mentira. As mãos deles não conseguem se encontrar. Eles tentam, armam jogos, amam jogos, fogem dos limites, mas as mãos não conseguem entender o não palpável, não acham subsídios para caber na realidade, não conseguem se encontrar. Fazem lindos gestos no vazio, tremem, desenlaçam, aplaudem, digitam, sinalizam, mas não conseguem. Levam cigarros à boca, levam a boca, tantas palavras, para não saber que as respostas estão todas no silêncio. Ela deitada no peito dele, como um anjo, com uma calma que caberia num cenário de Antonioni. Não parecia ser mentira. Desamparo 31. Era só o esquecimento. Amarrar barbantes em todos os dedos. Voltar ao local onde perdeu o pensamento. Desencardir o passado. Arrumar os conflitos, as chaves das casas, a presunção, as alamedas, o óbvio. Esquecimento. Vida que corre solta. Lamentos, botas, jasmins. Céu de entardecer, janela de aplauso, aleluia, talvez. Você sente o segundo nível da dor? Sim. Quer mais? Sim. Suas pálpebras, sorrisal. Seus pulsos. Pode me tocar, amor. Sua angústia. Fica. Seu medo. 1h45. Plumas são brinquedos. Alma não. Goles e movimentos. Fugas em labirintos. Escreva, meu bem. Agora congele. Ótimo, lindo. Veja como ficou. Ficou. Posteridade. Longos de seda e poucos cabides. Amoras, mas sem gosto. Abre um vinho. Não vou beber. Abre pra mim. Vou beber amanhã, não gosto de depender do porteiro. Bebo meio copo. Vou fugir em meio copo, me busque. De novo. De novo e 1000 vezes. É para isso que inventaram você, não percebe? Meio copo da taça dela, cada corpo em seu sofá, distração, bem me quer, mal me quer, 6 cigarros. Só com você eu encontro paz no silêncio. E eu, de te olhar, já tenho vontade de sorrir. Era hoje. Então agora? Agora não dá mais, tenho que ir. Era só o esquecimento. Apenas uma música? Eu pensei que tivesse mais. Assim, menina, como você vai ser feliz? Telegrama urgente. Soluços. Para amanhã. Preciso de um leite e um deleite para conter a última hora.
Preciso perder o meu medo e prender o teu dia. Mas tudo que vejo na tua carne fria são esses pedacinhos de setas que já não têm direção nem sentido. E nos teus olhos só posso ver luzes e fogos artificiais num céu de estrelas mortas. Mas mesmo assim, teu desejo quase me conquista. E o teu sono quase me faz dormir. E antes mesmo de abrires os olhos, terei voado com meus óculos escuros. Corpos dos ex-amantes. Ela. Tapa os ouvidos no metrô. Intolerância auditiva. Saliva doce. Desprotegida, sem amígdalas. Machucou fazendo arte. Marcas orgulhosas de guerra. Cortou a franja sozinha, aos 5 anos de idade. Chorou durante 5 dias na frente do espelho. Perdeu a virgindade aos 14. Ouvidos secos e molhados. Tinta. Pra esconder o desespero de existir. Tentou cortar uma vez. Como se a própria vida fosse a doença. Anos de balé clássico. Joanetes. Fotofobia. Flashes. E flashbacks. Doem. Ele fez a barba pela primeira vez aos 15 anos de idade. Agora Falcon. Difícil de domar é o coração. Ele se revolta e bate cada vez mais forte. Perdeu a virgindade aos 14 com a prima. Doeu pra mim. Doeu pra ela. Quebrou o tornozelo no carnaval de 2004. Conduzido pelo acaso. Caiu! Se tivesse asas, não teria acontecido. 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 Lindo, lindo, lindo. É Nossa, engraçado. Pode falar, João. Né? Porque você fica pensando na sala escura, no silêncio, aquele ritual, né, do teatro, do cinema, e aí você vê essa participação em tempo real. Há tempos eu penso nisso, que as pessoas têm que permitir que elas façam uso das ferramentas de comunicar em qualquer ambiente, porque é uma participação efetiva, né? E tem essa coisa de os comentários chegarem um pouco depois da cena. Então, demonstra que há uma interação que vai além da passividade, como sempre se falou desses ambientes. A gente vê muita coisa sendo dita e a emoção que passa pelos corações e os comentários mais
Então, acho que incorporar isso aí torna um espetáculo mais complexo, no fundo. É um outro texto. É difícil acompanhar esse texto, ele é muito fluido, né? A gente não consegue. Mas é lindo, sim, porque os comentários é como se fosse o pensamento do público no presencial, né? Exato, exato. Por isso também eu sou um pouco reticente de mudar de plataforma, porque o Instagram nos dá isso. É mais informal. Já teve gente que me disse que eu deveria desativar, que a gente deveria desativar os comentários para ver o espetáculo limpo. Mas é tão especial. Esse é o calor do público, essa é a inspiração. Essa é aquela pessoa que tosse de vez em quando no teatro e que abre uma balinha e que incomoda quem está do lado, né? Isso torna vivo, eu acho. O coletivo, a presença da casa vem porque tem mais gente interagindo. Vamos lá, está todo mundo aqui. Então, materializa. Eu adoro ver os comentários durante. Às vezes eu até me desconcentro um pouco. Eu vejo depois. Então, agora a gente está colocando no Vimeo esse com os comentários. A gente pede para um amigo nosso, Caio Ribeiro, inclusive, obrigada, Caio. Ele grava da tela toda terça-feira, porque o Instagram não dá mais a opção de salvar com os comentários. Ele salva no IGTV sem os comentários. A gente quer saber depois quem entrou, o que falou, né? Quantas pessoas, assim, para ter essa estimativa. E esse feedback também do público. Então, a gente baixa no Vimeo esse, que vai com os comentários que ele grava para a gente. É tudo tão artesanal, que você estava falando antes do fazer artesanal, né? Que é uma característica do teatro, que o som que ele coloca, quando ele coloca o Piazzolla, é o celular dele grudado no meu que ele está gravando, colocando o som. É o jeito que a gente coloca a trilha, quando coloca. Por exemplo, são 2 celulares. A gente tem 2 celulares, só 2 abajures e um monte de velas. Exatamente. Funciona, a luz funciona. Faz bem. O pessoal que assistiu não quer fazer algum questionamento? Dário, o pessoal fica à vontade. Depois, se quem se interessar, pode assistir os outros, porque são muito diferentes uns dos outros. Tem aquele da Zelândia, que a gente gosta muito, que daí começa lá fora lendo o texto, entra, dança. Eles são muito diferentes, apesar de acontecerem com os mesmos recursos e no mesmo ambiente. Sim. Eu lembro dela como uma militante da cultura. A gente, no interior, não tinha essa noção. E quando fizeram o pavilhão novo ali da igreja, ela militou pelo palco, porque os velhos não queriam. Era uma modernidade só o futsal, como se chama hoje, só que o esporte. E eu lembro que ela foi para cima da diretoria, ela exigiu, ela bateu boca, ela ficou e conseguiu, pela militância dela, aquele palco que existe. Mas, assim, contra a vontade da diretoria, totalmente. Sim. A geração inteira daquela passou por ela, né? Eu acho que a gente não contextualizou as pessoas, né? De onde a gente está, e a gente falou isso? Não, acho que não. Não sabe o que é de Barão, não sabe o que é de Erechim. Então, a gente está em Barão de Cotegipe, uma cidadezinha que tem hoje 7 mil habitantes, em torno de 7 mil habitantes, contando com a zona rural. É um vale, é uma cidadezinha muito agradável, e eu chamo carinhosamente de a minha Macondo, porque tem histórias mirabolantes aqui, personagens, e a gente vinha brincando com as crianças, com meus sobrinhos, pessoas que têm apelidos engraçados aqui. Então, a gente está aqui, viemos para cá por conta da pandemia, e eu trabalho na SP Escola de Teatro, cumpro o expediente daqui, reuniões online e tudo mais, e fazemos os desamparos diretamente da longínqua Barão de Cotegipe para o mundo. E o João também é daqui, eu nasci aqui, o Fábio Pena já conhecia, porque quando a gente foi casado há muito tempo ele veio para cá comigo. Mas eu nasci aqui, moro em São Paulo atualmente, mas estamos morando agora aqui em Barão de Cotegipe. E o João saiu daqui já faz tempo, né? Foi para estudar. E na minha adolescência, assim, as figuras mais estranhas de Cotegipe foi o dia que um casal veio de São Paulo para morar na cidade.
e comprou um terreno grande aí no caminho do Manes e fizeram a propriedade deles. E eram inacessíveis, e tinha um muro alto. A gente falou, é assim que eles vivem lá em São Paulo? Constrói um muro, se isolam, mas deixamos eles em paz. Até hoje, eu não sei quem é a família, acho que ninguém sabe. É assim que eles vivem em São Não, Paulo. hoje tem muros aqui, mas ainda tem casas sem que para mim é muito estranho que sou de São Paulo, essas casas sem portão nenhum, Sem nada. sem nada. Todo mundo transita, todo mundo. É. E essa coisa de 7 mil habitantes é um dado importante, porque nunca mudou. Há 60 anos que eu tenho, sempre teve 7 mil. É verdade. Contando com a zona rural, não é isso? Desde que eu saí daqui, que eu também saí desses 7 mil habitantes. E isso tem sido, assim, é outro assunto, mas tem a ver com aqui, muito gratificante também as pessoas da cidade, da região, nos assistirem, porque as minhas primas assistem, meus tios, meus pais, minha cunhada, pessoas que dificilmente me veriam no teatro, porque teriam que ir para São Paulo, ou algum dia eu teria que trazer uma peça para cá, que nem tem teatro aqui mais, né? Isso é lindo demais, né? E as pessoas também estão me assistindo e falam, nossa, que bom, finalmente eu estou vendo o seu trabalho, estou acompanhando o seu trabalho, sempre quis te assistir. E eu acho que se a gente não estivesse passando esse tempo aqui, muita gente nunca me veria no teatro, sabendo que eu saí daqui e me tornei uma atriz e que faço muitos trabalhos, mas nesse formato do teatro online, com os desamparos, que a cidadezinha está acompanhando o meu trabalho, nosso, né? Mas eu queria te dar parabéns, porque não só por ter nascido aí, mas em qualquer cidade pequena, um trabalho como esse, não é que exige coragem. Eu diria assim, uma predisposição até, uma coisa mesmo de querer, porque é muito fácil se acomodar e cair na rotina do cotidiano, porque é maravilhoso. É quase assim, como no interior de São Paulo, você senta na calçada e fica olhando o mundo passar, e já é suficiente para brigar a vida inteira com todo mundo. É uma calçada. E você foi aí e criou um negócio que, de algum modo, vai marcar a cidade, vai marcar quem está vivendo aí hoje o cotidiano, porque tem essa opção agora de assistir uma peça de teatro que é presencial, né, para quem mora aí, praticamente. A gente quer envolver também a cidade mais. Tem um bar muito legal aqui pertinho, chamado On The Road, um bar que já existe há bastante tempo, e ele é bem bonito, assim, bem a ambientação, a luz, e eu já falei com eles para a gente fazer algum dia um Desamparos lá no bar. Isso. O sino da igreja, então o sino vai se ouvir muito mais alto, e a gente já marcou com eles, porque só está abrindo de quinta a domingo, à noite, mais para entrega, né, por conta da pandemia. Então, na terça-feira, o bar está fechado, então eles vão abrir só para a gente transmitir uma noite de Desamparos de lá. Perfeito. Né? Isso é legal também, a gente conseguir envolver mais a cidade, né? Mas é lindo isso, né? Ela cresceu aqui, foi para São Paulo e volta, e as pessoas... Me lembra até Tieta, sabe a Tieta? Quando volta para a cidade, e é um acontecimento. E esse bar é do filho do João Tio. O João Tio é meu primo, e do qual a gente... O Roger, é do Roger, né? É do Roger, que é o filho. E se vocês souberem... E por que Roger? Porque na nossa infância, eu e o João descobrimos história em quadrinhos, gibis, é uma coisa que faz parte da minha cultura pop, e o Roger é uma personagem da história em quadrinho que eu nem lembro mais de que época. Maravilhoso isso, João. Ô, Dário, qual personagem clássica que é o Carl? Tem um Roger, porque a gente lia o X9, que era gibi de guerra do século XV, talvez. Alguém sabe algum personagem chamado Roger da história das gibis? Só lembro do Roger Rabbit, na verdade, de quadrinhos. Agora, outro de quadrinhos assim, não. Acho que é anterior o Roger Rabbit. Não sei. Tem um comentário do Gustavo, João. Não sei se tu quer dar uma lida. Mas o Roger talvez nem saiba, a origem dele vem dos gibis que a gente lê. Gustavo Belezoni. Me desculpe se já comentaram isso, teve um momento em que o áudio cortou para mim. Mas tem uma curiosidade em relação aos comentários. Eles podem alterar a encenação de alguma maneira, influenciando o final do ato, ou algo do tipo? No formato que a gente faz agora, não.
Mas é uma ideia, Mas viu? mas é uma ideia, a gente pode fazer alguns episódios com essa característica, né? Também é muito interessante. Para isso, eu já tinha uma vez um amigo meu, o Fábio Leite, que é um grande músico, musicou um Desamparo em algumas apresentações eu canto o Desamparo que ele musicou. Eu leio e depois eu canto, porque ficou uma música belíssima. E ele falou um dia, mas para isso, a ideia dele era... A gente tem uma parceria artística já de longa data. A ideia dele era a gente lançar antes, mais ou menos, o roteiro e dar opções, assim... o final, você prefere que seja fora ou dentro, da opção de textos, alguma coisa assim. Mas é Gustavo, né, que falou? Gustavo. A ideia é maravilhosa, se você tiver coisas a acrescentar para dar ideia para a gente, muito Quem bom. é o diretor também de cinema que fez isso lá atrás, que você comentou outro dia com Dida, com a gente? De cinema? Ah, não, Lars von Trier, mas eram experimentos, não eram filmes, experimentos nesse sentido, o Lars von Trier. Que muda em tempo real, né? A atuação. É bem interessante. Muito legal, Gustavo. Tinha até esquecido dessa ideia, mas não era exatamente como você falou, que se você tiver ela mais elaborada, lança pra gente. Só me permite a intervenção. É que eu imagino também que pelo Instagram dá para fazer algumas coisas, tipo de participação, né? Dá para chamar um usuário que esteja lá online no chat, no bate-papo para participar da transmissão, né? Tem essa possibilidade de participação que é interessante, imagino. Não, a gente pensou nisso também, mas eu acho também, para um outro lado, que foge do teatro e foge do ritual. Eu acho que quebrar o ritual, não sei se é interessante, sabe? De repente colocar uma outra pessoa ali. Que vai dividir a janela, né? Eu tinha até pensado em fazer, porque eu conversei há um tempo com a Marina Lima, a gente ia fazer uma live juntas, mas agora ela está muito ocupada, eu também estou correndo com isso, dos desamparos, e muito trabalho na escola, a gente deixou para lá, talvez a gente faça futuramente. E a gente estava nessa conversa com a Marina, se eu faria outra live, eu e ela conversando sobre a vida, ou se a gente incluiria ela numa edição especial de Desamparos, ela lia um texto meu e eu cantava uma música dela, por exemplo. Quem sabe até faria a trilha na hora, enquanto você estivesse fazendo isso. A gente também, de alguém fazer trilha na hora. São possibilidades, mas a gente tem muito medo dessa quebra de ritual mesmo, porque imediatamente vai dividir a janela em duas, né? E vai entrar outra pessoa com outra iluminação, com outra ambientação. Teria que ser muito bem pensado e elaborado, eu acho, para não perder esse clima ritualístico teatral. Porque é um tempo curto, né, também, 20 minutos, até retomar depois o clima. Só de novo, é que eu tô acompanhando algumas coisas de lives, não muito do teatro, um pouco de música, né? Que o pessoal tá fazendo festivais de música, né? Usando, por exemplo, o Twitch, que acho bem interessante, que eu não sei se, por exemplo, já chegaram a pensar isso num contexto do teatro, fazer tipo um festival, né? Que cada canal do Twitch, ao final da transmissão, eles conseguem fazer com que todo o público online vá para um canal do colega, né? É como se fosse o público transportado para outra sala. A Cinta também faz isso. A gente, com a arte de cara do medo que eu faço com os sátiros, termina o espetáculo, a gente se divide em salas simultâneas, bate um papo e depois bota todo mundo na mesma sala. O Twitch eu não conheço, mas a Cinta também faz isso. Também não, vou dar uma pesquisada. Como escreve? Eu vou escrever aqui no chat-papo, no bate-papo público. Ô, Dário, você está... Oi, desculpa. Ô, Rubens, tudo bem? Legal te ouvir aí. O Rubens pergunta o seguinte, Cléo, Fábio, vi um grupo de teatro, acho que vocês também, que um ator chamava os outros atores para participar e iam seguindo a narrativa. A história era pensada nessa materialidade das duas telas. Interessante. Você lembra qual ou alguma dica para a gente pesquisar? Eu ia perguntar qual foi a peça, Rubens? Interessante mesmo. É. Talvez fosse outro tipo de trabalho, né? Talvez a gente fizesse outro tipo de trabalho. Talvez aquele que a gente até estava pensando com os meninos do cinema.
porque é muito, muito bacana. Ah, Tani, ele mandou o link. Legal. Porque a gente também, João, teve uma ideia com os amigos cineastas de ser pioneiro nesse lance de fazer cinema online, né? Que você falou que não tem e tal. Aí a gente está pensando um projeto, aliás, vocês em primeira mão aqui, a gente não falou isso para ninguém. Que a gente está pensando nisso para mais futuro, um pouco num futuro próximo, né? Porque esperamos que também não demore tanto tempo essa pandemia para a gente pensar em projetos futuros nesse formato, né? A gente já está nisso, né? Futuramente a gente vai fazer. Começar a fazer cinema online. Cinema online, Então, é uma ideia. Teve essa ideia. E aí o Dida, que é o diretor, dirigiria a gente lá de São Paulo. O Dida e a Andradina, né? Dida Andrade e Andradina Azevedo, que são dois moleques bem novinhos e super talentosos. Inclusive, eu fiz um filme com ele que chama 30 Anos Luz, que a gente ganhou o Kikito ano passado de prêmio especial do júri. Eles são bem talentosos. Eles estão começando, então, e são uma grande aposta do cinema já. E o Pena, ele tem essa destreza toda com câmera e essa familiaridade. Mais ou menos. Não, mas porque você faz ao vivo, a gente ensaia muito pouco dos Desamparos. Às vezes a gente ensaia uma passagem ou outra, mas a gente passa os textos lendo na mesa, mas a gente nunca faz uma passada de todo o trajeto. A gente deixa essa margem para o improviso também e para o momento, para ficar esse frescor. E porque tem isso do teatro também, né? Eu tenho esse lance do cinema mesmo, que a Cláudia falou, mas eu gosto do improviso. E aí, como eu não estou... bom. Eu gosto do improviso com a câmera, então eu não quero uma coisa marcada. Mas ele, então, porque ele trabalha bastante com esses meninos que são grandes, jovens, mas já grandes cineastas. E mesmo quando a gente toma uma ensaiadinha de qualquer coisa, muda tudo na hora. A gente improvisa. Então, fale um pouco disso, que eu acho que é uma coisa importante, não falou ainda, do improviso. Ele está presente na proposta? Ele acontece às vezes? O improviso? Acontece. Sempre. Sempre, mas a gente tem o roteiro, né? Pré-estabelecido. Dificilmente eu mudo, por exemplo, um texto. Os textos já são os que eu vou ler, a gente já combinou. E o caminho, a gente tem o caminho da casa, por exemplo. Mas às vezes... Mas a movimentação é tudo na hora. A movimentação, a forma com que eu falo o texto, também eu improviso bastante. Nunca é igual como a gente ensaiou, como a gente fez quando selecionou os textos lidos na noite. Às vezes, tipo, a vela apaga, e já aconteceu de apagarem as duas velas no escuro, né, quando estava sem energia, porque teve o ciclone aqui, né, que foi terrível. Ciclone bomba. E a gente ficou... E foi numa terça-feira. Foi a semana que a gente teve mais divulgação. A gente estava divulgado em tudo. A gente falou, nossa, essa semana vai bombar o espetáculo. Aí, de manhã, ainda dei uma entrevista para uma rádio, para a Rádio Cultura, FM Cultura de Porto Alegre, bem cedinho, era às 8h30 da manhã, voltei a dormir, aí o Pena me acordou falando, tá caindo o mundo. E daí acabou a energia e ficamos 3 dias... Literalmente, era quase 4, né? Quase 4 dias sem energia aqui, sem internet. Meu irmão tem um provedor de internet aqui, que é o que a gente usa, BCnet, e a gente ia lá na sede da BCnet, a gente foi para mandar comunicado que não ia ter a peça, e depois o Pena ia lá de vez em quando para falar com a família nesses dias. Mas a gente fez na terça-feira, mesmo assim, sem transmitir, a gente chamou de Desamparo Resistência. E ao vivo, por exemplo. Ao vivo, A gente, né? A gente não tinha ninguém assistindo, mas a gente não teve corte, não ensaiou, fez de primeira. E esse foi super corrido, né? Porque a gente mudou o que a gente ia fazer em função do ciclone, da gente estar sem luz. E nessa noite que aconteceu isso, apagaram as 2 velas, mas eu tinha que falar o texto com vela lá fora, e apagaram as 2. Apagou uma, fiquei tentando segurar a outra com o vento, não consegui. Aí o Pena entrou com a lanterna, assim, para me iluminar no final. Então, tem esse tipo de improviso, tem bastante. Assim, como a gente trabalha com vela, às vezes a vela cai, já aconteceu da vela cair, ou eu jogar uma coisa e a vela apagar, ou o vento, a chuva, a gente lida também com isso, né? Com a natureza. A natureza. É maravilhoso.
Dário, o Rubens, você que pergunta da fantasmagoria, se é essa... Ah, Eu tô achando que pode ser esse fantasmagoria ou é um exemplo, né? eu já ouvi falar esse nome, De fantasmagoria. onde é? Vou anotar. É um grupo de teatro? É o Davi, ele é um ator que ele publica no perfil dele, Davi Tostes. Amigo sim, nosso. amigo nosso, ele, a Amy Barbassa. O Davi assiste todos os Desamparos, ele adora. Eles são de São José do Rio Preto e estão em São Paulo há muito tempo. Eles chamam de uma novela online esse trabalho. Tem uma que é de 1 hora, 55 minutos a live. Tá, eu já não consegui assistir ainda, até já me cobraram, quero muito ver. Eles são amigos nossos há muito tempo, o Davi já trabalhou com a gente A Kátia que faz também. A Kátia fez uma participação, né? A Kátia Causavara, mas o Davi Tostes fez comigo o Roberto Zucco, fez vários trabalhos com a gente já, a gente conhece há muito tempo. Ele vai adorar que foi citado, eles vão adorar, vou passar o link para eles depois, e a gente tem que assistir esse trabalho deles. Legal. Fábio, o Sátiros está trabalhando com interlocução, falando um pouco se for em cinema online, o Sátiros está trabalhando com atores de vários lugares também, né? A peça está sendo montada coletivamente, mas cada um no seu lugar, é isso? Na verdade, tem um grupo já que é fixo, só que cada um está num lugar. E aí veio um rapaz de Portugal para cá para fazer um estágio com a gente, e aí veio a pandemia. E aí a gente acabou colocando ele no espetáculo também. E tem a Ulrika, que é uma grande amiga nossa, que faz direto de Estocolmo, na Suécia. Então, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, tem gente em Minas Gerais, então cada um está num canto. E é interessante, e a Ulrika traz para a gente o mundo assistindo a gente, né? Porque ela tem muitos amigos na Europa e tal, mas é isso, tem cada um num cantinho, do Brasil e do mundo. Que incrível, né? Experiência. E é engraçado que o campo também engraçado, é um pouco trágico, o espaço das galerias, dos museus, enfim, no momento que a Paulista se transforma quase numa avenida de museus a céu aberto, o que está importando mesmo é online. Exatamente, João. Eu ando na Paulista vazia. Vazia. Todo investimento na cultura da Paulista não funcionou e tudo está acontecendo online. Quando me chamou para vir para cá, eu não queria. Eu falei, não quero sair de São Paulo, eu gosto muito de São Paulo. Não que eu não gosto daqui. Mas aí teve um dia que eu saí, desci ali na Augusta, estava um deserto, cara. Aí eu falei assim, isso não é São Paulo para mim, vamos para o sul, Léo. E São Paulo para mim tem com agito, com boemia, né? E é engraçado que esse ambiente do espaço físico, da cultura mais tradicional, no Brasil continua muito, muito avesso também ao ambiente online, né? A gente podia ter toda essa cultura da Paulista nos ambientes online, mas a gente não vê essa. Realmente são iniciativas mais individuais, como a de vocês, e não tanto institucionais, né? É verdade. E já passou um tempo, né? 4 meses, já era hora de essas instituições terem dado um pulo, tal, mas enfim, quando o mundo voltar. Enquanto isso, a gente faz por aqui. Não vai parar. Bom tempo, 5h30, pessoas. Algumas perguntas, algumas dúvidas. Fabiano me contou, seu Fabiano, que imagino que já tem uma experiência musical, teve bandas, mas não vou falar a biografia do... Eu não sei qual é exatamente o Fabiano. Lembrou Merli, né? É que ela está falando que você, João, lembra o personagem Merli, sabe? Você assistiu essa série?
Vi alguns episódios, vi. O professor. Lembra mesmo. Não é? Aliás, é carismático igual. É inteligente. Deve ser um ótimo professor. Deve ser gostoso ter aula com você. Não, a gente é meio desbocado, né? Quem vem daqueles lugares não tem muita coisa assim para vida de professor convencional, né? Não dá tempo para ser isso. Né? As pessoas ficam meio assustadas, no fundo. Esse cara fala coisas que... Fabiano, você já pensaram na possibilidade de lidar, entre parênteses, com os comentários ao vivo do público, mudando o roteiro da peça? Essa pergunta... Fizeram essa pergunta, O Fabiano. Gustavo também. Olha só, tá? A ideia tá aí ficando, né? Eu acho que é um sinal. Eu acho. A gente pensou já, mas não sabemos ainda de que forma, nem se quebraria o ritual, né? Mas teria que ter alguém também acompanhando que não fosse você, porque o Pena não tem tempo de... Ele mal lê, não consegue ler direito. Exatamente. Vai ter que ter outra pessoa acompanhando e mandando, sei lá. Tem isso também. Tem outra logística que a gente teria que criar, mas a ideia é muito boa. Muito mesmo. Exatamente, tem esse porém. É diferente da interação que nós estávamos vendo na peça. Essa aqui demandaria um canal próprio, até para ver se a formulação faz sentido e etc. Sim, uma... Porque a interação... Uma curadoria ao vivo. Ela chega um pouco depois da cena, então não dá para parar para esperar e não dá para também... Mas o pessoal está... E aí o Rubens está se referindo ao ator Rafael Pimenta, Teatro Impossível, a experiência que ele assistiu. Rafael Pimenta, eu acho que eu não conheço. É de São Paulo? Não, vou procurar. Teatro Impossível está escrito. E tem um Instagram aqui, tem um endereço até para a gente ver. Legal. Ótimo a gente olhar essas referências. São Paulo. O Rubens falou que é São Paulo. Mas eu, de nome assim, não me recordo. Mas vamos descobrir, então. Pesquisar, ver a experiência dele, do Rafael. Mas eu não sei, eu acho que a experiência de vocês é do monólogo e qualquer outra possibilidade no monólogo, se fosse outra proposta. Monólogo, acho que é uma exposição mais da personagem. É complicado. Talvez. Porque eu acho que o caráter performativo da cena é esse de ser feito na hora, com os recursos que se tenha, isso de não ter exatamente personagem, mas personas, às vezes as interações do Pena, porque isso é exceção, esse que a gente assistiu, que tem esse texto. Se tivesse asas, não teria acontecido, porque esse texto foi escrito para um espetáculo que a gente fazia no Sátiros do Cabaré Extravaganza, e nós éramos casados na época, e a gente criou essa cena era uma leitura dos corpos, das marcas dos nossos corpos. Então a gente fazia, a cena era muito diferente, a gente entrava de roupão, só com lingerie, e cada um ia mapeando com uma lanterna. Então ele colocava a lanterna no meu olho, fotofobia, eu falava, e a gente transformou essa leitura numa poética, flashes e flashbacks doem. Aí eu falava, quebrou o tornozelo no carnaval, eram realmente as marcas dos nossos corpos. Quebrou o tornozelo, ele fala, conduzido pelo acaso. E no final tinha esse meu texto, era se tivesse asas não teria acontecido, ou seja, somos humanos, por isso que a gente tem essas marcas. Então, se tivesse asas não teria acontecido, se tivesse asas não teria acontecido, nada disso que aconteceu com a gente, as nossas marcas de guerra, né? E daí, quando eu queria ler esse texto, queria usar esse texto nos desamparos, aí eu falei para o Pena, quem sabe você lê também. Mas eu parei e falei, não, acho que pode ser em off, mas a gente fez dessa forma, que foi feito também de última hora, meio no improviso, né? Essa cena do banheiro. Uma das poucas vezes que ele interage com a voz na cena. Exato. Foi um diferencial nesse dia, foi mesmo.
E o texto, quando a gente era casado, chamava Corpo Ai. dos Amantes. Aí agora chama Corpo dos Ex-Amantes. Eu imprimi, você falou, mas era esse o nome? Aí eu falei, eu adaptei, agora dos ex-amantes. História maluca, né? O Pena ficou preso na minha casa porque ele estava gravando um filme com esses meninos que a gente falou, o Dida e o Andradina, e as locações eram todas noturnas, né? Era um curta que ele estava gravando, que já está pronto, eu acho, mas ainda não foi lançado. E, por ironia, o filme se chama I Love Made in China. I Love Made in China. E daí ele pediu para ficar, porque ele estava morando em Itaquera, que é super longe, as locações eram bem próximas da minha casa. Falei, fica aí uma semana de gravação, né? Foi mais de uma semana. É legal, a gente fica juntos, conversa, faz companhia. E aí... No último dia da gravação, eu fui trabalhar nessa escola de teatro, cheguei no meio da tarde, né? E falei, Pena, saímos da escola, cada um trouxe seu computador, a gente não vai voltar tão cedo, vamos trabalhar home office agora, tá grave a situação. Aí começaram as notícias e tudo, aí a gente parou de sair de casa e ele não pôde voltar para a casa dos pais dele porque os dois são idosos e grupo de risco. Então ele ficando na minha casa, a gente não sabia o que fazer. E aí eu tinha que vir para cá, e eu tinha que vir para cá já para fazer um tratamento dentário, já estava me programando uma viagem. E daí meu irmão falou, venham para cá, pelo amor de Deus, vocês não vão ficar aí trancados num apartamento em São Paulo, o negócio tá feio. E aí ele conseguiu comprar as passagens, o nosso voo foi desmarcado 3 ou 4 vezes, né? Teve vez da gente chegar no aeroporto na hora e falarem, o voo não vai. A gente falou, a gente não vai conseguir. Até que conseguimos, e por isso ele tá aqui. Tipo, foi tudo acaso, foi levando... Uau! É por isso que existem os desamparos, inclusive. É por isso que existem os desamparos, porque eu ia estar aqui sozinha, dificilmente eu ia fazer, né? Ia ser outra coisa, ia fazer, sei lá, uma live falando para o computador, mas com essa dinâmica de encenação que a gente tem, é impossível fazer, não só fazer sozinha, como fazer sem alguém que tenha intimidade com a linguagem cinematográfica e que a gente tenha intimidade, né, para ter essa troca. Os desamparos então realmente existem por conta da pandemia. Existe. E é a condição nossa, o desamparo, né? Total. Então, todo mundo está desamparado em algum nível maior. Todo mundo. Não tem quem não esteja desamparado hoje. Achei genial isso. É o verbo que eu acho que todo mundo entende sem precisar explicar muito, né? Por isso que teve edições que a gente optou por falar da pandemia mesmo, da situação presente. Eu já li um texto do ator, do Rafael Primor, lindo, que chama O Abraço Sem Fim, eu acho, e eu pedi para ele ficou muito feliz e permitiu. Eu li um texto no mais recente Desamparo, do Newton Moreno, um texto lindo que meio que viralizou com a Lília Cabral, lindamente falando. Eu falei, nossa, é uma petulância até pedir para ler esse texto, mas ele é tão urgente, ele é tão forte, ele diz tanto dos nossos dias, e com uma poesia tão necessária, que ele é muito amigo do Pena, e o Pena falou, eu falei, eu queria tanto ler esse texto, mas a Lília acabou de... Aí ele falou, vou falar com o Newton. Aí o Newton falou, não, tem que ler, quanto mais divulgar, melhor, quanto mais falar isso, melhor. É lindo, está no último Desamparo. E ele permitiu, e eu li, foi muito emocionante. Então, alguns dos desamparos tratam de solidão, da busca de amor, do envelhecimento, mas os desamparos de agora, muitos têm tratado também desse nosso presente, desse nosso agora, que é tão árido, que é tão doído, né? E às vezes a gente precisa falar sobre isso também com poesia, porque não dá para fugir dessa realidade, mas dá para transformá-la um pouquinho, eu acho. E o Desamparo tem a ver essa coisa do êxodo, né? Do êxodo de todo mundo ter que fazer exatamente isso, sair dos seus lugares, trabalhar, né? Tudo. E eu lembro muito quando eu saí daí, que foi um momento que todo mundo saiu do interior e foi para os grandes centros, né? Uhum. E acompanhado por um desamparo impressionante, porque se tinha que sair, mais ou menos era isso que era o possível. Mas uma debandada assim por motivos econômicos, sociais, não é como agora, né? O desamparo agora é obrigação, né? Está muito subjetivo até.
E, por outro lado, com essa rede toda que segura a onda, né? Nossa. Não sei como segura, né? Mas está segurando. Eu teria só uma pergunta, que não sei se já foi bem esclarecido por vocês, já está encerrando, né? É como que vocês imaginam, depois que passar a pandemia e tudo isso, se vocês imaginam que essas experiências online, do teatro online, se elas vão ser incorporadas às peças tradicionais, como uma forma de antecipação ou um convite para o público, porque tipo, eu conheço algumas experiências fora que o pessoal geralmente usou essas lives para meio que fazer um aquecimento para o público, né? Que ia participar tipo de uma peça de teatro imersivo, por exemplo, né? Fazer uma live para mostrar uma cena com personagens online, e aí esses personagens eles apareceriam na encenação mesmo depois. Não sei se vocês imaginam isso sendo incorporado ao próprio processo posteriormente. Eu tenho certeza que sim. Eu acho que o teatro vai incorporar no teatro físico, presencial, e eu acho que vai continuar o teatro online também. Acho que vamos misturar essas linguagens, eu acho que vão ser separadamente também. Os desamparos, a gente vai continuar depois do presencial, e eu acho que vai continuar online também. Eu acho que a gente tem que abusar de ferramentas que a gente pode comunicar cultura. E aí, essa ferramenta, como eu falei, a gente pode falar para o mundo sobre cultura. Então, eu acho que é uma potência. O número de acessos que a gente tem, né? O número de espectadores que a gente tem nos espetáculos online é absurdamente grande. E eu acho que vai demorar bastante para voltar ao teatro presencial, como ele era, porque mesmo que volte aos poucos, como tem voltado, acho que na Itália, alguns países, mas é aquele teatro que as pessoas ficam muito distantes, todo mundo de máscara, você não vai mais ver se o público está rindo. Eu acho que só depois da vacina mesmo. Então vai ser já um teatro esquisito também, mesmo que eu acho que o teatro presencial que vai voltar após a pandemia não vai ser o nosso teatro. Vai ser ainda outro tipo de teatro, porque o público já vai ter uma distância maior, acho que não vai ter aquele calor que tinha, as pessoas não vão estar grudadas rindo e se olhando, as pessoas vão estar separadas, distantes, com máscara, você não vai ver o sorriso do público mais durante muito tempo. E as pessoas também, com o crescimento da violência, a falta de condições financeiras, cada vez mais difícil essa crise, né, no país, acho que as pessoas também, eu acho que tem essa tendência de ficar em casa e assistir, se você tem a possibilidade. Então, acho que veio para ficar, sim, essa ferramenta, e que pode, como exatamente o que a Pena falou, eu penso igual, pode ser incorporada ao teatro presencial ou existir os dois formatos concomitantemente, ou isso que um grupo pode fazer, agora vamos fazer uma peça digital, no próximo peça que a gente for fazer vai ser presencial, né? Acho que vai ter uma novidade, uma possibilidade nova. Cléo, a minha grande especialidade é por conta de Cotegipe, só com um registro para te contar, é a Paixão de Cristo. Eu assisti tantas encenações da Paixão de Cristo que eu acho que sou o maior especialista do mundo. Aí eu vou fazer cinema na ECA, na USP. O meu orientador, um dia ele começa a aula assim: todo mundo que faz filme sobre Paixão de Cristo no Brasil me procura para montar. Eu olhei para ele e falei, como é possível, né? Na minha infância, esse Padre Polo, além do teatro, tinha coisa do cinema. Foi aí que eu me liguei. Então, meu pai projetava filmes na colônia com a tela branca e um motor a polpa com óleo que fazia projeção. E o filme que eu mais assisti na vida, por exemplo, foi Marcelino Pão e Vinho. Sim. Um dia eu estou caminhando no Rio de Janeiro, no centro, e eu vejo no cartaz de um filme Marcelino. Eu falei, então, a minha infância em Cotegipe não foi um sonho, aconteceu, isso aconteceu. Esse filme, eu conheço ele do começo, meio, fim, pode montar como quiser. E Paixão de Cristo, então, não tem explicação a quantidade de filmes que toda Páscoa o Serroqueiro exibidos, esses filmes. E isso é herança de Cotegipe. Agora, Fábio, uma correção. Aquela peça, na verdade, era um trovão, tinha um raio sucedido
por um trovão, e o tiro de canhão era do trovão do céu. Ah, entendi. Isso que era o efeito. Eu adoro essas coisas. Tem aquela coisa de fazer com serrote, né? Adoro. Radionovela tem Eu fiz isso um espetáculo uma vez que era todo na conchinha, a gente brincando com esses sons assim, ao vivo. Eu acho muito legal. Como era no rádio, né? Radionovela, que era o máximo. Genial. Quer dizer, eu não é da minha época, mas eu acho muito legal mexer com a imaginação das pessoas com instrumentos absurdos, assim. A gente chegou a fazer na Escola de Teatro uma atividade de radionovela. E radionovela era Cotegipe contra a minha infância, que daí as mulheres ficavam na frente de casa escutando Shake de Agadir, por exemplo. Eu lembro desse título, elas ouvindo e eu acompanhando, e eu gostava muito da sonoplastia, né, as pegadas, toc, 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 porque tinha uma refém, uma mulher refém, e só a gente sabia que ela estava naquele lugar. E o restante era tudo sonoro, a ambientação. Passavam perto, ninguém dava bola. Então. E eram capítulos e capítulos. Às 9 da... quase 10. Mas 9 da noite, todo mundo se reunia para ouvir o Shake. Olha que novela foi essa, não sei de onde veio. Mas era o que existia junto com o cinema no interior. A televisão chegou depois. A televisão chegou depois. E... Copa do Mundo 70, que todo mundo foi lá no clube não, no Dallavecchia, que era o ponto de ônibus para assistir. Que era rodoviário ali, né, no Dallavecchia, ali na avenida. Era o nosso... Bom, queria agradecer, já passou aí quase da hora, agradecer a vocês. Só tem umas palavras finais aí para nós? Só tem o Fabiano falando o que a gente acha que é esse novo teatro, se a gente pensa em um novo nome para isso. É verdade. A gente tem chamado de teatro digital. Mas aí eu falei no começo que o Aderbal Freire Filho escreveu uma coluna na Folha de São Paulo, há algumas semanas, e ele dizia que é a nona arte. É maravilhoso. João. Oi. Foi um papo delicioso. Muito mesmo. Assim, não foi uma entrevista, foi um bate-papo. Que delícia. E a gente ficou... É muito gostoso conversar com você e com essa turma e saber que a gente está comunicando para essas pessoas que fazem esse curso também tão fundamental atualmente, né? Essa galera é do futuro próximo. E vamos marcar alguma coisa presencial nessa faculdade para a gente trocar uma ideia? Claro, vamos combinar assim que o mundo aí terminar de acabar, daí vocês vêm para cá fazer um curso, uma palestra, fica à vontade. Prazer, a gente faz um desamparo ao vivo. Eu vou uma oficina. Eu sou educador, eu adoro dar aula, eu adoro ensinar e aprender com os alunos. Combinado. Se antes não for aí, a gente toma uns porres na cidade. Demorou. Que maravilha! Muito obrigado, viu? Obrigadão. Obrigada, gente. Obrigado a vocês. Foi um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês. Beijo a todos.